Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 6, versículo de número 1. Todos acharam? Digam amém. Amém. Vai dizer da seguinte maneira: a minha Bíblia ela tem uma tradução um pouco diferente, mas os irmãos considerem as traduções das próprias Bíblias. Amém? Louvado seja Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz, e ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado perdoado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar, ou a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Levante a palavra do Senhor aos céus. Fale comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, fale comigo nessa noite, através da tua palavra. Pode desocupar as suas mãos, pode se assentar, pode glorificar o nome do Senhor. A título de curiosidade, podemos assim dizer, Isaías, ele é o profeta do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Alguns descrevem Isaías como o profeta evangélico, ou o profeta, louvado seja Deus, que profetizou a respeito da vinda do Messias. E é interessante nós notarmos que tudo aquilo que Isaías profetizou veio a se cumprir, e aquilo que ainda não se cumpriu, podemos nós termos a certeza que há de se cumprir por aquilo que já foi cumprido. Isaías é mencionado continuamente nos evangelhos. Se não vejamos, Mateus no capítulo 1 escreve da seguinte maneira, no versículo 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Só que antes que Mateus pronunciasse ou escrevesse seu evangelho da seguinte forma, Isaías já havia descrito isto no capítulo de número 7 do livro que leva seu nome, pois ele diz no capítulo de número 7, no versículo de número 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E não apenas isso,
também Mateus fazendo outras citações a respeito do profeta Isaías, pois no capítulo 8, no versículo 16, ele vai descrever: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E não apenas isso, louvado seja o nome do Senhor. Mateus no capítulo 15, no versículo de número 8, descreve da seguinte maneira, enquanto Cristo fala: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas Isaías já havia dito isto lá no capítulo 29, no versículo 13, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então veja a importância do ministério do profeta Isaías no Novo Testamento. Quantas profecias, quantas palavras ditas por ele. Talvez na época em que ele viveu, talvez ele considerasse o seu ministério não tão importante, mas nós que estamos aqui 2000 anos após Cristo, podemos ver, podemos testificar a importância do ministério deste homem, enquanto apregoava a palavra de Deus, enquanto anunciava as profecias de Deus no reino de Judá. Então eu digo para você nesta noite, que tem um ministério, talvez você considere aquilo que você tem feito insignificante, talvez você considere que aquilo que você tem feito não tem feito diferença na vida das pessoas, mas tem sim. Talvez você planta hoje, mas aquilo que você plantou não tem te trago resultado hoje, mas Deus está dizendo: continua plantando, porque no tempo certo o fruto, a colheita você há de colher. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha pregado hoje, talvez você tenha dito hoje, e a pessoa para quem você pregou, e a pessoa para quem você disse, segundo a tua visão, não tenha dado ouvidos, mas a palavra foi pregada, a semente foi plantada, e a semente não germina no teu tempo, a semente germina no tempo de Deus. Glória a Deus. E não apenas isso, até mesmo uma citação a respeito da segunda vinda foi tirada de Isaías. Mateus capítulo 24, versículo 29, Mateus escreve da seguinte maneira, no Sermão do Monte: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E antes mesmo que Jesus dissesse isso em seu ministério, e Mateus o descrevesse, Isaías no capítulo 13, no versículo 10 diz: porque as estrelas do céu e os astros deixarão de brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E o que eu mais, um dos que eu mais gosto, é esse aqui, ó. No capítulo 40, Isaías ele fala bem assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí, no capítulo 1 do livro do Evangelho de João, os sacerdotes eles mandam mensageiros até João Batista, que está lá pregando, e mandam perguntar a João Batista quem ele é. Aí eles chegam lá e perguntam: aí, você é o Messias? Não sou. Você é Elias? Também não. Você é algum profeta? Também não. E o que você diz de si mesmo? Alguém já disse a meu respeito: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Só que quando lemos o livro do profeta Isaías, até o capítulo 5 ele ainda não havia tido um encontro com o Senhor. Então até o capítulo
capítulo 5 ele estava profetizando, mas algo sobrenatural, assim como nos outros profetas, não havia acontecido. E sempre acontece, presbítero Celso, algo na nossa vida que é um divisor de águas. Deus sempre prepara um acontecimento para marcar a nossa vida. E o que foi este acontecimento, irmão Mateus? Nós lemos aqui no capítulo de número 6, diz a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí eu fiquei me perguntando, mas por que ele foi relatar a morte de Uzias e colocar ali como um ponto fixo naquele acontecimento? Aí eu paro para analisar isto e paro para meditar que no momento em que Uzias está reinando, diz a Bíblia que Uzias ele reina por 52 anos, e diz a Bíblia que o reinado de Uzias, fisicamente falando, era um dos reinados mais prósperos de Judá. Uzias tinha se fortalecido e fortalecido Judá de forma militar. O exército de Judá era forte. Uzias tinha fortificado as cidades ao redor de Judá. As cidades foram fortificadas. Uzias tinha construído um porto à beira do Mar Vermelho para importação e para exportação. Então, naquele momento, Israel vivia um dos seus auges, louvado seja o nome do Senhor, na forma militar, louvado seja Deus na forma financeira. Israel vivia um dos seus auges, Judá, porque o reino era dividido. Judá vivia um dos seus auges. Mas aí você me pergunta, mas e espiritualmente, Mateus, como estava Judá? Aí Isaías descreve lá no capítulo 1, no versículo 3: o boi conhece seu possuidor, o jumento caminho da manjedoura, mas o meu povo não me conhece. No lado físico, Judá estava lá em cima, mas espiritualmente Judá estava lá embaixo. Mas ainda assim, Isaías não tinha profetizado algo contra o reino de Judá. Isaías não tinha profetizado algo contra Uzias. Por quê? Porque fisicamente, porque materialmente Judá estava em cima. Mas quando o rei Uzias morre, o trono é abalado. Quando o rei Uzias morre, o reinado é abalado. Por quê? Porque não havia alguém preparado para substituí-lo. A sua morte foi repentina. E por que ele morreu? Diz a Bíblia que ele entrou dentro do templo e tentou exercer um ofício sacerdotal, queimando incenso, algo que só um sacerdote poderia fazer. A Bíblia diz que Deus o feriu e o feriu para a morte. Ali ele morre repentinamente e o reino é abalado. E quando o reino aqui na terra é abalado, quando o rei nesta terra morre, e quando todos não sabem o que fazer, quando a estrutura na terra é abalada, Isaías olha para cima e vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. O que isso quer dizer? Enquanto Isaías estava preocupado com o trono na terra que estava abalado, Deus estava mostrando para Isaías que o trono no céu ainda não havia se abalado, porque o trono no céu não pode se abalar. O trono de Deus no céu é um trono permanente. O trono de Deus no céu não pode se abalar. Louvado seja Deus. E talvez você olhe para a situação atual na qual nós estamos vivendo, e olhando a situação atual que nós estamos vivendo, nós vemos que na terra há uma corrupção generalizada. Quando você olha também as demais nações, nós vemos que as demais nações caminham não olhando para Deus e não observando a sua palavra. As demais nações caminham vivendo de acordo com a sua própria vontade, e o Brasil também tem sido assim. Nós temos visto no Brasil e no mundo muitas leis sendo estabelecidas, leis estas que muitas vezes proíbem a pregação da palavra do Senhor, lei esta que muitas vezes vai contra aquilo que Deus estabeleceu, lei favorecendo aborto, lei favorecendo muitas coisas que Deus abomina. Mas ainda assim Deus nos convida a olhar para tudo isto, e em meio a todo o caos que esta terra está vivendo,
Santo é o nome do Senhor. O trono dele não se apaga. O trono de Deus é eterno. Independente se aqui no Brasil a esquerda ou a direita está no poder, o trono de Deus permanece para sempre. Por quê? É Ele quem estabelece reis e é Ele quem retira reis. O homem aqui na terra é temporário. A sua vida é como um vapor que logo se vai, mas o trono de Deus permanece para sempre. O seu reino não tem fim. E quando Isaías olha, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins voavam por cima dele. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 das asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles não ficavam em silêncio. Eles diziam: Santo, 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 porque eles não param de adorar. Mas aí vem algo que me chama a atenção. Eles não dizem: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Não, eles não dizem isso. Eles não dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não, eles dizem: Santo, Santo, Santo. O primeiro santo define o que Deus é, e o segundo santo enfatiza, e o terceiro o coloca no grau superior. Porque de todos os atributos de Deus, este é o que mais define. Você não vai ver na Bíblia alguém dizendo: Deus é fiel, fiel, fiel. Deus é justo, justo, justo. Aleluia. Deus é bom, bom, bom. Mas você vai ver os anjos dizendo: Deus é santo, santo, santo. Deus é santo em todas as coisas. A justiça de Deus é santa. Até a ira de Deus é santa. A bondade de Deus é santa. A misericórdia de Deus é santa. Deus é santo, santo, santo. E sabe o que a Bíblia nos convida a ser? 1 Pedro capítulo 1: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E o que é santo? Separar. Porque Deus não chamou nem a mim nem a você para sermos iguais ou nos igualarmos a este mundo. Deus nos chamou para fazermos a diferença. E em muitas ocasiões, como o irmão Celso disse ali quando estávamos conversando, os filhos das trevas têm sido mais prudentes do que os filhos da luz. Em muitas ocasiões, não temos nós feito a diferença. Em muitas ocasiões não temos sido luz na vida daquele que está em trevas. Em muitas ocasiões não temos tido uma palavra da parte de Deus para a vida daquele que está perdido e desorientado. Mas Deus te convida nessa noite a se achegar a Ele novamente. A chegar a Ele novamente, a um grau maior de santidade, e por consequência um grau maior de temor. Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais temor nós temos. E a viver uma vida santa e irrepreensível. Diz a Bíblia que Zacarias e Isabel eram um homem e uma mulher casados, um homem e uma mulher de Deus. Zacarias era sacerdote, Isabel, sua mulher, também era da descendência. E a Bíblia enfatiza isso. Eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Ninguém podia repreendê-los, porque eles repreendiam a si mesmos. Eles não davam brecha.
eles estavam sempre vigilantes. E Deus nos convida a andar assim no século presente. Porque o séculozinho que a gente está vivendo, em que qualquer tropeçozinho alguém está filmando, está postando e está generalizando. Ah, não, crente. É crente. É? Qualquer tropeçozinho, qualquer palavra. Uai, você não é crente? Uai, você não é certo? Uai, não é você que prega? Não é você que está em cartaz? Então Deus nos convida a uma vida de santidade e temor. Por quê? Porque Ele é santo. Aí Isaías continua dizendo: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia, ela narra alguns eventos importantes a respeito da vida de homens que tiveram a oportunidade de presenciar algo sobrenatural da parte de Deus nas suas vidas. O que eu mais amo é Moisés. Moisés é um dos personagens da Bíblia, se não o personagem do Antigo Testamento que eu mais amo, porque ele é um homem de uma posição privilegiada. Tudo que ele pedia a Deus, Deus respondia na hora. E você não vê Moisés pedindo coisas terrenas, não. Toda a intercessão de Moisés em favor do povo. Você não vê Moisés pedindo para si. É: Senhor, o povo está com sede. Senhor, o povo está com fome. Todas as vezes que Moisés intercede e ora em favor do povo. Só que a Bíblia diz que Moisés tinha o prazer de ficar dentro daquela tenda conversando com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que pegou. Aí, no capítulo 33, Moisés está conversando com o Senhor. O Senhor fala: ó, Moisés, esse povo pecou. Você passou 40 dias aqui intercedendo por eles, recebendo a lei, e eles lá embaixo construindo bezerro. Então faz o seguinte, Moisés: eu não vou mais adiante desse povo, eu vou enviar um anjo. Aí Moisés sobe e fala bem assim: Senhor, se o Senhor for colocar anjo, eu não vou não. Eu não vou não. Esse povo aí pode até ir, mas eu não vou não. Porque o anjo nem se compara à tua presença. Irmãos, o anjo do Senhor é poderoso, não é? É ou não é? A Bíblia diz que no reinado de Ezequias, Deus enviou um anjo e matou 185 mil homens, que eram soldados do rei da Síria, Senaqueribe. Então o anjo era poderoso. Só que Moisés, com toda ousadia, virou para Deus e falou: se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. Aí Deus se vira para Moisés, no capítulo 33, no versículo 15, e fala bem assim: Senhor, perdão, Deus fala com Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aí Moisés, na única oportunidade que ele tem para pedir algo, ele fala bem assim: Senhor, você tem achado graça aos teus olhos, eu vou te pedir só mais uma coisa: me mostra a tua glória. Aí Deus se vira para Moisés e fala bem assim: Moisés, ó, você tem achado graça em meus olhos, só que tem um porém. Não tem como você ver minha glória, não tem como você ver minha face, porque não teve homem nenhum nessa terra que viu minha face e viveu para contar a história. Mas eu gosto tanto de você, Moisés, que eu vou passar, vou tampar seu rosto, você vai me ver de costa. A minha glória você não vai ver, você vai me ver de costa. Só que ver Deus de costa foi suficiente para Moisés descer no monte. O povo não conseguiu olhar para a cara de Moisés, pelo tanto que a glória de Deus resplandecia na face inteira. E foi só isso? Quando Deus convoca Ezequiel no capítulo 1, Deus começa a dar visões. E a Bíblia diz, Ezequiel capítulo 1, versículo 26: e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça,
havia uma semelhança do trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E eu vi como a cor de ambar, como aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E a semelhança dos lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. O que é isso? Ele está tendo uma visão da glória, do trono de Deus. Aí ele continua no versículo 28. Como aspecto do arco que aparece na nuvem do dia, assim era o aspecto do resplendor em redor. E este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, eu não aguentei, eu caí com o meu rosto em terra. E foi só Ezequiel. João, em Apocalipse, diz a Bíblia que ele começa a ter visões. E quando ele tem visões preso na ilha de Patmos, ele diz no capítulo 1, versículo 12: virei para ver quem falava comigo, virando-me 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Glória a Deus. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. Quando eu vi, caí sobre seus pés e morto. Não teve um homem que contemplou a presença e ficou de pé, mas também não teve um homem que contemplou a presença e quis sair dela. Porque quem já esteve na presença de verdade não quer sair. Quem já experimentou aquilo que nós experimentamos aqui não quer sair. Aleluia! Porque tem muita gente que vem por empolgação, tem muita gente que vem mas não cria raízes, tem muita gente que vem mas não cria estrutura. Mas quem vem, cria raízes, cria estrutura e pede a Deus para ter uma experiência, um divisor de águas na sua vida, quando Deus concretiza o pedido, quando Deus permite que a glória dele seja manifesta, quando vivemos algo sobrenatural na presença. Quem já pisou, quem já esteve, quem já experimentou, não quer largar, não quer sair da presença de Deus. Há quanto tempo? Há quanto tempo você não busca ao Senhor como outrora você buscava? Irmão, chama minha atenção que João era o apóstolo do amor. E quando ele vai exortar a igreja dele, quando Deus o manda exortar a igreja dele, qual é a exortação? Tem porém contra ti que deixasse teu primeiro amor. Imagina João escrevendo isso para a própria igreja. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Ao decorrer da caminhada, a gente vai desleixando. Ao decorrer da caminhada, a gente vai deixando de fazer aquilo que fazia. Ao decorrer da caminhada, a gente passa a fazer por rotina e não por amor. Ah, eu vou para a igreja, por quê? Porque eu tenho que ir. Ah, hoje eu tenho que abrir. Ah, hoje eu tenho que pregar. Já virou algo rotineiro. Já não é por amor. É Deus. E muitos estão assim. Só que Deus, através da palavra, Ele nos exorta por amor a voltarmos, a buscarmos mais, a nos derramarmos novamente na presença dEle, a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e rasgar o nosso coração. Eu lembro, e a palavra corta primeiro aqui, depois aí. Quantas vezes minha mãe é testemunha? Quantas vezes
Dava meia-noite, eu abandonava tudo que eu estava fazendo, entrava no quarto, não queria nem saber de nada nem ninguém. Era lágrimas, lágrimas, lágrimas. Às vezes eu não conseguia nem orar, era só lágrima. Aí lá no meu quarto, falando com Deus, chorando, orando, aí eu senti aquela graça, aí eu senti algo diferente naquele quarto. Aí com 2 ventiladores ligados eu comecei a sentir calor. E foi ali, irmãos, que o Senhor me batizou com o Espírito Santo dentro do meu quarto. Glória a Deus. Foi ali que eu senti algo sobrenatural e um vigor que eu nunca antes havia sentido. Foi ali que uma alegria tomou conta da minha vida e eu nunca mais fui o mesmo. E confesso, talvez eu não esteja buscando da forma que Deus quer que eu busque, como também muitos irmãos há que não estão buscando da forma que Deus quer que busque, mas Deus através da palavra nos exorta, porque ainda há tempo. Isaías 55 versículo 6: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. Oséias capítulo 12 versículo 6 ou versículo 8, não me falha a memória. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça e salvação sobre vós. É tempo de buscarmos a glória de Deus. É tempo de nos achegarmos à presença dEle novamente. Glória a Deus. Aí no versículo 5, quando Isaías contempla, chama a minha atenção que no capítulo 5, Isaías está olhando para os outros. Como assim, irmão Mateus? Olha o capítulo 5. Aqui, ó. Capítulo 5 de Isaías. Ele vai dizer, ó: ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Ai dos que se levantam cedo pela manhã para se embriagar e que continuam até a noite. Versículo de número 18: ai dos que puxam iniquidades com cordas de vaidade e de pecado, como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça. Versículo 20: ai dos que chamam mal de bem e o bem chamam de mal, que colocam as trevas por luz e a luz por trevas, que colocam o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Que é isso? Ele está liberando palavra de condenação para outras pessoas. Só que quando ele tem um encontro com Deus, quando a glória de Deus se manifesta a ele, ai de mim. Meu Deus! Porque quanto mais próximo nós estamos de Deus, menos o pecado dos outros nós olhamos e mais o nosso pecado nós contemplamos. É difícil ouvir isso. É difícil. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais o nosso pecado é aparente. Agora, quanto mais longe nós estamos, você viu fulano? Olha lá como é que está. Você viu a filha de Ciclano como é que está? Gravidou, está grávida. Você viu fulano? Atropelou e matou não sei quem. O outro está lá, filho de Ciclano, brigando no bar. E quem está perto de Deus? Senhor, tem misericórdia da minha alma. Senhor, tem misericórdia de mim. Jó vai se justificando o livro todo diante dos seus amigos. Lá no último capítulo, capítulo 42, quando Deus aparece: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Por isso, agora, te vendo, eu me abomino no pó e na cinza. Glória a Deus! Aleluia!
Jesus realiza o milagre. Ó, se afasta de mim porque eu sou pecador. Glória a Deus. Pedro, vai para longe, Senhor. Eu não posso estar perto de você. Eu sou pecador. Só isso, irmão? Não. Olha Paulo, Romanos 7. Miserável homem que sou. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele escreve: Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, ai de nós se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. Glória a Deus. Eu não sou melhor que ninguém, não. Da mesma forma que eu posso me deixar ao desleixo de julgar os outros, eu também posso cair. Eu não sou homem de ferro. Você não é mulher de ferro. Aleluia. Então você tem que olhar para você. Aleluia. Você tem que vigiar a tua língua, os teus olhos, a tua mente, o teu coração. Não é os outros. Não é os outros. Somos nós. Isaías diz: olha, ai de mim, vou perecer. Eu sou um homem impuro, sou de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, Aleluia. o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Só que quando Isaías reconhece a sua natureza pecaminosa, quando Isaías reconhece a sua insignificância, aí sim vem o anjo com uma tenaz e uma brasa na ponta, na língua. Pode ficar tranquilo, Isaías, que agora que você declarou, os teus pecados foram perdoados. Por quê? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, João escreve: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas qual é a solução? Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ai, irmãos, quando contemplamos a glória, aí é que a gente percebe que poderia estar muito melhor do que está. Quando contemplamos a glória, aí é que nós começamos a reparar as brechas que estão na nossa vida. É por isso que Deus muitas vezes permite que você passe por situações difíceis. Para quê? Para você se achegar a Ele, para você entrar no teu quarto e dobrar os teus joelhos, para você levantar um propósito de oração, porque é só através da oração, é só através da palavra que nós começamos a reparar as brechas que estão na nossa vida, e reparando as brechas que estão na nossa vida, a intimidade aumenta, a comunhão aumenta, e por consequência o poder de Deus se manifesta de forma mais poderosa na nossa vida. Olha o que Paulo diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas tem solução, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. João escreve na sua epístola, no capítulo 12: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, nem tudo está perdido, não. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo,
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Quantas vezes Satanás já foi lá diante do tribunal de Deus nos acusar? Aí Deus está aqui, ó. Nosso advogado está aqui. Enquanto pecamos e permanecemos o nosso pecado oculto, aí o advogado nada pode fazer. Porque as acusações são válidas. Mas quando confessamos, Satanás vem acusar. Aí o advogado entra em defesa, fala bem assim: tá, essas são as acusações, mas tem um porém, ele já se arrependeu. Então o preço já foi pago. E quem pagou? Aí Jesus arregaça as mangas. Está aqui, ó. Está no busto, está nos pés, e está aqui do lado também, na lança que foi cravada. E está também na minha língua: está consumado. Foi ali que o preço foi pago. É por isso que a exortação ao pecarmos não é abandonar, não é sair da igreja, não é falar que tudo está acabado, não é desistir da caminhada, é confessar, é clamar a Deus por misericórdia. Quando tu erra no teu serviço, você não abandona o teu serviço, porque quando tu erra com Deus, tu quer abandonar Deus. Deus tem perdão para a tua vida. Aí o anjo diz, no versículo de número 7: a tua iniquidade foi removida, o teu pecado purificado. Aí a voz do Senhor vem: misericórdia. A voz do Senhor vem, fala bem assim, ó: a quem enviarei? Graças a Deus. E quem há de ir por nós? A Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto. Mas eu não vou entrar nisso aqui não, porque isso aqui é a parte fácil. Falar que está disposto é a parte fácil. Só que Deus fala bem assim, Amós capítulo 3, versículo 7: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não pega ninguém de surpresa. Deus avisa. Por que, irmão Mateus, você diz isso? Olha o versículo 9. E ele diz: vai e diga a este povo: ouvi vós de fato, porém não entendais, vede, mas não compreendais. Faz o coração deste povo endurecer, e faz com que os seus ouvidos sejam pesados, e os olhos deles se fechem, para que não aconteça que eles vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Deus está dizendo para Isaías: Isaías, eu estou te enviando, só que tem um porém. Você vai pregar, eles não vão ouvir. Você vai mostrar, eles não vão querer ver. O coração deles vai estar endurecido. E o pior, Isaías, é que eles vão se levantar contra você. Aleluia. Porque Deus não chama ninguém sem esclarecer aquilo que vai acontecer. Porque caminhada cristã, ministério, seja evangelístico, seja pastorado, seja diaconado, presbitério, não é mar de rosa. Não é. Não é mil maravilhas. Diferente dos hinos por aí, não é agora é só vitória, não. Ministério não é isso. Ministério é sofrimento. Aleluia. Quando Deus chama Jeremias, Deus fala bem assim com Jeremias no capítulo 1. Jeremias, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Eu vou pôr você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra todo o país, contra todos os reis, contra todas as autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você vai contra todo o seu povo. Enquanto eles estão pecando, você vai falar: você está pecando. E quem gosta de ter o pecado anunciado? Fala para mim.
Quem é que está aí na rua bebendo e muitos deles conhecem a palavra? Se você chegar e falar, pô, você está pecando, quem vai gostar? Imagina no tempo de Jeremias, em que o povo pegava dentro da casa de Deus e construía um altar pagão para fazer adoração a outros deuses. Enquanto o povo pegava os seus próprios filhos e lançava ao fogo em adoração a outros deuses. Quem é que gosta de ser contrariado? Tanto que Deus já disse para Jeremias, antes mesmo do ministério inicial, ó, eles vão se levantar contra você e você vai contra ele. Aí Deus diz no versículo 19, eles pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha a garantia do êxito do ministério do profeta. Deus livrou Jeremias, porque Isaías já foi diferente. Porque Isaías foi morto cerrado ao meio. Aleluia. Entendi, não precisa ficar tocando relógio, não. Eu te amo, tá? Glória a Deus. Olha aí, olha Ezequiel. Ezequiel, Deus falou bem assim, já estou terminando. Filho do homem, capítulo 3. Vá à casa de Israel, diga as minhas palavras, porque você não está sendo enviado ao povo de uma fala difícil, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a outros povos. Porque se eu enviasse você a outros povos, até outros povos te dariam ouvido. Mas você está sendo enviado à casa de Israel e eles não vão te dar ouvido. A casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer ouvir a mim. Então Deus não engana, Deus chama, Deus convoca. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas eu não estou aqui para dizer para você, ao levantar a mão e pedir para ser enviado, que vai ser fácil. Se eu disser isso para você, eu estou te enganando, eu estou mentindo. Lembra de Paulo? Na sua conversão, Atos capítulo 9, diz a Bíblia que Jesus Cristo encontra no caminho de Damasco. Ele cai ao chão, ele é cercado. Deus tira a visão dele. Aí ele pergunta, ele entra na cidade, na cabeça dele está assim, esse Jesus é uma farsa. Mas a última frase dele para Jesus é, que Senhor, que não faz? Já não é mais desconhecido, agora é Senhor. Aí ele entra na cidade. Aí, quando ele está entrando, ele entra na casa de um homem. Aí Deus vai em visão até um homem chamado Ananias. Fala bem assim, Ananias, vai até a rua que se chama Direito, na casa de um homem chamado Judas, e procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Aí Ananias, Senhor, tem tempo que eu tenho ouvido a respeito desse homem, o que ele tem feito com aqueles que se dizem do caminho. Aí Deus fala bem assim, pode ir que eu tenho nesse aí um vaso escolhido. E mais, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ministério não é facilidade, mas uma coisa eu te garanto, em todos os dias em que você viver na face dessa terra, o Senhor será com você. Fica de pé em nome de Jesus. E diz para mim que outro poder supera o poder de Deus. Nem a arma mais tecnológica, nem o poderio bélico mais capaz é mais poderoso do que os poderes, o poder de Deus. Não é. Então por que você teme? Por que você entrega o seu coração a pensamentos futuros? A nossa vida é uma vida que deve ser vivida de forma equilibrada. O excesso de pensamentos voltados ao passado gera depressão, e o excesso de pensamentos voltados ao futuro gera ansiedade. Mas Deus está te chamando para viver o hoje, na dependência dEle, confiando que Ele tem cuidado de ti. Porque em todos os dias em que você viver, enquanto você estiver com Ele, Ele não te desamparará.
Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando melhor em cada coração. Vamos receber o pastor Celso, amém? Louvado seja Deus. Com palavras de Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Só não recebeu quem estava desligado, porque a palavra foi forte, amém? E o coração está cheio da graça de Deus. Está o coração cheio da graça de Deus? Vamos orar pelos países. O culto hoje é missão, amém? Pega aí a sua oferta de missão, pega a sua oferta, o seu voto, a sua contribuição, amém? Missão, glória a Jesus. Se nós não podemos ir, tem missionários no campo, amém? E esses missionários estão lá como ovelha no meio de lobos devoradores, precisando da nossa ajuda. Então pega a sua oferta, a melhor que você tem, e vamos ofertar a obra do Senhor, para que esses missionários venham ter o seu sustento, amém? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de ter um desses missionários como pastor, e ele disse para mim que ele estava em um país, uma época da vida dele, que eles comiam casca de banana verde, porque não tinha outra coisa para comer. Imagine, irmãos, quanto sofrimento, aleluia, reserva na caminhada de um missionário. Louvado seja Deus. Que muitas das vezes passam fome, muitas das vezes dormem no banco da igreja, porque não tem aonde dormir, amém? Mas mais vale uma alma salva, diz a palavra, do que o mundo inteiro perdido, amém? Então por isso que eles estão lá, trabalhando arduamente, para ganhar essa alma para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os teus olhos e oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença neste momento, e eu quero entregar em Tuas mãos cada pessoa que aqui agora está entregando uma oferta missionária, Senhor. Nós não temos condições de ir, mas a nossa oferta vai alcançar, Senhor, esses missionários, e o nome do Senhor será muitíssimo glorificado. Senhor, aqui está, Senhor, meu Pai, representando através deste grupo, através dessas bandeiras que aqui estão, todos os países da terra, Senhor. Senhor, a terra é tua, o céu é seu, é do Senhor. Todos os seres humanos pertencem a Ti, Senhor, meu Pai. E eu oro em favor de todas essas vidas neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os países que ainda não aceitam de forma nenhuma a pregação do Evangelho, que o Senhor possa quebrar grilhões, que o Senhor possa mudar governos, que o Senhor possa abrir a porta